Seja bem-vindo ao Growthcast, o podcast onde nós trazemos pessoas incríveis com conteúdo extraordinário para o seu crescimento. E no programa de hoje estou acompanhado do meu parceiro Rondinelli Fernandes Pessoal, e também do meu parceiro Kerley É Andrade. isso aí. Muito bom estar aqui novamente. E eu tenho uma Obrigado. figura incrível aqui, que é o nosso convidado especial desse episódio. Já esteve conosco anteriormente, né? É o Sérgio Pessoa, Master Trainer da Febracis. E se você quiser se apresentar novamente, o pessoal já te conhece, mas é bom que você fale um pouquinho, Sérgio, por favor. pessoal, é um prazer estar aqui com vocês novamente, poder contribuir de alguma forma a ter esse papo aqui maravilhoso, né? A gente, antes de entrar aqui, de estar aqui conversando com vocês, é tão engrandecedor, né? Tão rico esse papo que eu já estou aqui ansioso por aquilo que a gente vai trazer no conteúdo do episódio de hoje. E no programa de hoje, o tema será o segredo do sucesso financeiro. O segredo para que você e eu tenhamos sucesso financeiro. E eu queria abrir com uma pergunta aí para a gente começar a repercutir sobre esse tema. A gente vinha até conversando antes de começar aqui o programa de hoje, como que as pessoas elas vivem no piloto automático, né? O desejo, o sonho de crescer e prosperar e ter sucesso financeiro é um desejo que eu acredito todas as pessoas, né? Até aqueles que já têm grandes resultados desejam ter ainda mais, e um dos grandes inimigos dessa performance financeira é nós estarmos ali no piloto automático. Então eu tenho ali um contexto de referenciais, eu tenho um posicionamento, e ali eu vou, aquela figura que a gente usa também do modo cruzeiro, né. Então, eu queria te perguntar, Sérgio, como que funciona aí, e qual que é a a ativação que acontece, e aí você pode contar da sua experiência pessoal, de você questionar os padrões, porque trazendo até um pouco de contexto, a gente tem todo um contexto de processo educacional tradicional, onde eu vou, faço ali o meu ensino médio, faço uma graduação, depois faço um MBA e vou de trainee em uma empresa média para grande e vou construindo ali a minha carreira, mas isso é quase que um protocolo, como se diz assim, é o sistema, né. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre esse assunto, para você, como que foi esse despertar, né, de questionar esses padrões, esse sistema, essa matrix, né, Sérgio, e a gente possa compartilhar sobre isso. Para poder falar sobre isso, você trouxe algo interessante, falando assim, algumas pessoas desejam, a maioria das pessoas, eu acredito que desejam ser ricas. A pergunta é, será que elas desejam realmente? Quantas pessoas falam Legal. assim, olha, eu quero ganhar na Mega Sena, mas ela nem joga, né? Então assim, será que elas desejam? E Se eu muitas ganhasse, né? Se eu ganhasse, mas não joga. Aí, desculpa, e desculpa. e fala o seguinte: "Olha, não, eu quero mudar de vida, eu quero ser rico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo", mas ao mesmo tempo condenam a riqueza, as pessoas ricas, a Sim, sim, prosperidade, sim. né, enaltece a pobreza. Hum, Então será que as pessoas realmente querem mudar a sua vida financeira? E eu vou trazer aqui um episódio, que aconteceu comigo quando criança, né. Eu até relatei para minha mãe há alguns anos atrás, ela falou que não lembrava, ela vai estar vendo aqui a gente e vai lembrar, eu vou lembrar ela novamente desse episódio. Mas eu falo que lá em casa, meu pai sempre teve carrão. Sempre teve carrão, era Kombi, caminhão, Belina, né. Elba. Então meu pai sempre teve carrão lá em casa, né. E geralmente era um carro mais velho, a gente tinha um carro, mas era um carro mais velho, e eu sempre gostei de carro. Desde pequeno eu olhava, eu ficava admirando. Legal. E eu lembro de um episódio que eu passei assim, passou um carrão perto da gente, eu: "Nossa pai, olha que carrão". Aí a minha mãe me repreendeu de alguma forma, eu não lembro exatamente o que que ela falou, mas para com isso menino, só pensa em coisa grande. E eu falei para ela olha assim: só. "Mãe, o pequeno eu já tenho, só pensa em coisa boa, só pensa em coisa grande". Eu falei assim: "Mãe, o pequeno eu já tenho, eu quero agora coisas maiores", né. Muito E legal. aquele episódio ficou marcado na minha cabeça. Então Incrível, quando hein? eu comprei o primeiro carro, que eu considerava que era um carrão, né, para mim, Ah,
segundo aquele quebrou meu o referencial, protocolo. quebrei aquele referencial que eu tinha lá atrás, Sim. eu lembrei dessa cena, dessa referência, né? Então, a gente tem uma tendência ao quê? A buscar reproduzir os padrões financeiros aos quais nós já vivemos, Uhum, aos quais Interessante. nós aprendemos atrás, né? entendi. Então, será que as pessoas realmente desejam a riqueza? Será que as pessoas querem mudar da sua vida financeira? E elas às vezes falam, cara, eu quero mudar, eu quero ser rico, eu quero conquistar isso, mas ao mesmo tempo ela traz para sua identidade a pobreza. Ela fala assim, olha, eu sou pobre, mas sou honesto. Eu sou pobre, mas sou limpinho, tá? É. E Uhum. a identidade de pobreza tá ali, instalada. E eu falo que essa é a pior programação que existe é o quê? A identidade de pobreza. Porque acaba que não é só. E aí entra uma coisa que a gente falou em outro episódio. Muitas vezes a pessoa ela cognitivamente, ou seja, que ela pensa no crescimento, deseja esse crescimento, mas ela não entende que ali no seu subconsciente ela mesmo tem uma série de comunicação, de comportamento, né, que ela está prejudicando que ela possa adiante viver esses grandes resultados financeiros. Então, eh, eu queria que a gente pudesse repercutir um pouco sobre isso, porque o nós precisamos aprender a questionar, né, os resultados que nós temos. E porque nós olhamos ao nosso redor, mas nós não olhamos para dentro de nós. Por que que eu tenho os resultados que eu tenho tido, né? Por que que a maioria das pessoas, qual que é a diferença? São perguntas, daí aquela máxima, né? O que move o mundo são as perguntas, né? E eu vou até abrir uma experiência que eu tive. Eu prestei atenção em um líder, certa vez, que tinha assim, cara, vamos lá, 10 vezes mais resultado que eu. E esse líder era um líder meu, um líder que eu tive, na minha experiência. Eu tenho 20 anos, jovem, mas tenho 20 anos no mercado, são 12 anos trabalhando em outras empresas e 8 anos liderando os meus próprios projetos. E aí eu perguntei para mim mesmo, né? Foi um momento que eu questionei a Matrix. Espera aí, o que que esse cara tem que eu não tenho? Por que que ele tem esses resultados e eu não tenho esses resultados? E aí a gente entra no tema de mentalidade. Então foi bem legal você falando, ô Sérgio, o momento que você teve alguns cliques, né? Espera aí, não, eu não vou ficar com um carro um carro Com ruim, carrão, um não. carrão não, vou ficar agora sim, um carrão mesmo. Então, esses cliques onde nós questionamos, né, aprendemos, e isso é um aprendizado, né? Mais uma vez a gente volta, a gente é repetitivo sobre isso, né, que o crescimento, nós falamos isso na Growth, dos nossos eventos, dos nossos treinamentos, mentorias, que o crescimento ele vem pelo aprendizado. Sim. E questionar a nossa zona de conforto, questionar os nossos padrões, é algo que nós aprendemos, né? Em um dado momento da vida eu aprendi a perguntar, peraí, por que que eu tenho o resultado que eu tenho? E as pessoas, muitas vezes elas vão ali no automático e não aprendem a questionar por que elas estão vivendo aquele estilo de vida, por que elas, eh, por que elas não têm mais resultados, por que outras pessoas que não que a gente deva ficar fazendo comparações, mas pessoas que não têm tanta não demonstram ser tão capazes, mas têm grandes resultados e outras pessoas não têm tantos resultados. Então esse negócio de aprender a questionar por que que é do jeito que é, eu acho que é um pontapé fundamental para a gente crescer e avançar financeiramente. Eu queria que você me falasse sobre isso, né? Como que você vê isso? E, na prática, o que acontece, você que dá treinamento para tantos empresários, né, e coaching, etc. Como que tem sido isso aí na sua caminhada, lidar com isso? Vamos lá. Acho que você falou uma coisa, a gente falou uma coisa importante aqui, que é o seguinte, sobre as pessoas que querem muito e as que não querem tanto.
Sim. Legal. Primeiro passo, né? O próprio Napoleon Hill, nos seus livros, A Lei do Triunfo, Pense em Riqueza. Quem pensa em riqueza, ele fala isso, que o primeiro passo é querer. Aham. O primeiro passo é querer. Tá? Desejo ardente. Isso, exatamente. Então a pessoa precisa ter esse desejo de mudança, esse desejo de crescimento, esse desejo de. Tem que estar e tem que ser um desejo profundo. Sim. Ela tem que querer isso assim, mais do que qualquer outra coisa. Por quê? Isso vai mobilizar ela de maneira racional, consciente e inconsciente para que ela possa alcançar seus objetivos. Tá? Uhum. Porque tem pessoas que querem muito, têm grande ambição. Tem outros que não têm ambição. Uhum. E muita gente confunde ambição com ganância. São Sim. coisas diferentes. Sim. Não, legal esse Coisas ponto aí. diferentes. Ambição é Muito uma coisa, interessante. ganância é outra. Ok? É super positivo você ser ambicioso, querer realizar grandes coisas, grandes projetos, ter grandes resultados financeiros. Outra coisa é você ser ganancioso. Uhum. Eu querer muito mais do que me é devido, querer coisas dos outros. Sim. É diferente. Interessante. Então a ambição é super importante. Para pessoas que têm grandes resultados. Qualquer pessoa que você vai conhecer, o que diferencia uma da outra? Uma é ambiciosa. Uma não se Uhum. contenta com aquilo. Ele quer o Sim. quê? Mais. Uhum. Tá? E muitas vezes o ponto é que ela tem o bom, e o bom é inimigo do ótimo. Então, Exatamente. pra que eu vou me contentar com o bom? É tipo isso, né, Sérgio? E aí eu vou trazer, a gente falou no último episódio sobre referenciais, tá? Sobre a importância das referências que a gente teve, principalmente na nossa infância. Uma vez eu estava dando treinamento sobre mentalidade financeira, e aí no final do treinamento eu fui jantar com os alunos, e um deles era um empresário, e quando todos saíram, ficou só eu e ele falou: Sérgio, vou te contar a minha história. E ele contou a história dele, que na infância ele tinha uma vida muito confortável, o pai Sim. era um empresário que tinha muitas lojas, e ele, para ele, na adolescência, era fácil ele ir para uma noitada e gastar 10 mil reais. Isso há 20 anos atrás, que hoje, se eu fosse fazer uma conversão aí, seria mais ou menos Nossa, gastar muita 40 grana. mil reais uma noite. Nossa. Perfeito? E ele É vivia farra isso. mesmo. Pegava jatinho, viajava, dirigia uma Porsche. Então, assim, Sim. isso era a referência que ele tinha. Com Ok. 18 anos, ele falou que o pai dele quebrou. Quebrou. Uhum. Quebrou, que não tinha nada. Nem o nome ele tinha mais, porque o pai tinha utilizado o nome dele e do irmão para poder usar em empresas, que Nossa. acabou Sim. ficando até vida, com o hein? nome sujo. E ele falou assim: Sérgio, e eu vivi numa vida de riqueza. De muita riqueza, muito dinheiro, tudo muito fácil. E eu comecei a trabalhar numa empresa na minha cidade, que era um ramo lá que era até na área de telemarketing, que era o que existia na cidade. E ele falou: eu comecei a trabalhar naquela empresa ganhando um salário mínimo. Eu pedi emprego a todo mundo. Meus amigos viravam para mim e falavam assim: cara, você é muito caro. Eu não consigo te bancar, não. E ali eu falei: eu vou ter que começar a trabalhar, vou procurar um emprego normal. O emprego que eu consegui foi de operador de telemarketing. E ele falou: eu lembro a época, o salário mínimo era R$ 237. Reais. Nossa. Puxa vida, hein? Era o salário mínimo à época. É. Que salto. E aí ele falou, comecei a trabalhar o primeiro mês. Eu falei: cara, e falava pra ele: eu não nasci pra ganhar um salário mínimo. Segundo mês, terceiro mês, quarto mês. O quarto mês ele falou: já não aguento mais isso aqui. Eu não nasci pra isso. Olha isso, cara. Eu não nasci pra isso. Por quê? O referencial dele era o quê? Era muito alto. Ele era um cara que vivia numa realidade de milhões. Que veio viver uma realidade que era menor do que milhares. E aí, nesse período, ele foi e pegou, comprou uma moto da uma colega de trabalho, para pagar ela a prestação, Sim. vendeu essa moto, pegou o dinheiro e começou a comprar e vender eletrônicos. Ele falou: Sérgio, em um ano, eu saí de 5 mil com o dinheiro daquela moto, eu girei tanto que eu tinha 200 mil reais na minha mão. Em um ano. Nossa. Em um ano. Façanha, né? E aí foi crescendo. Nós estamos falando de 40 vezes. Isso. Crescendo. E aí, ao final, quando a gente estava conversando, eu tenho menos de 20 anos empreendendo, hoje eu tenho um patrimônio de mais de 20 milhões de reais. Uau. Patrimônio de mais de 20 milhões de reais. Mas o que me trouxe até aqui, primeiro, é que eu sou muito arrojado, ambicioso. Eu sei onde eu quero chegar, eu Sim. quero realizar coisas grandes, eu não me contento com o pequeno. Sim. Uhum. E outra coisa, olha, eu aprendendo com ele, aprendendo com a história dele. Vamos lá, qual que era o referencial dele? Qual que era a referência que ele tinha sobre dinheiro? Era grande ou era pequena? Grande. Era grande, a Ele não ia experiência se que ele contentar teve. com aquilo. Então a referência dele fez com que ele buscasse, no mínimo, aquilo que ele já tinha vivido. Perfeito? Uhum. E hoje o que acontece com muita gente? Pessoas que têm o potencial de ir mais além, mas elas não buscam o próximo nível. Por quê? Elas não conhecem. Elas não acessam. Elas não vivem o próximo nível. Nem que ela se permita viver uma experiência esporádica, um bom restaurante, Sim. um hotel 5 estrelas. Um test drive num carro que é legal, o carro dos sonhos, talvez. Exatamente. Né? Ela não se permite
aquilo. Tem uma Então, frase. então ela precisa viver o próximo nível, viver essa experiência para que ela possa trazer como referência para poder mudar de nível. Muito Muito legal legal. isso. Interessantíssimo. Tem uma frase sobre isso que é assim, né? Você não pode desejar aquilo que você não conhece. Você não pode desejar aquilo que você não conhece. E certa vez, não tem muito tempo isso, eu fiz uma visita num hotel e era um hotel bacana. Você citou hotel, né? Um hotel muito legal. Eu falei, nossa, iluminação, a cama muito grande, muito confortável. Que coisa legal. É, Débora, falei pra minha esposa. Resultado, 6 meses depois, o meu quarto estava igualzinho o quarto do hotel. Por quê? Quando nós experimentamos e conhecemos, nós então começamos a desejar viver aquilo ali. Sim. Muito legal. Eu acho que esse daí já é, se a nossa audiência anotar esse ponto, hein, Sérgio? Já valeu o episódio aqui e olha que nós estamos só começando. Agora eu queria abrir o seguinte. Nós temos uma máxima que é o seguinte, os resultados que nós temos são conforme os princípios que nós aplicamos. Sim. Nós precisamos respeitar princípios. Sei lá, eu quero ter sucesso financeiro? Quero, mas tá bom. Você tem disciplina financeira? Você sabe cuidar do seu dinheiro? Você é generoso? Porque tudo que você planta, você colhe? Você... quais são os princípios que fazem a diferença das pessoas que têm sucesso financeiro das que não têm? Queria que a gente pudesse compartilhar sobre isso. Eu queria só complementar a pergunta, porque a história, né, o contexto que você contou, o pai daquele rapaz, ele tinha um poder aquisitivo muito grande, mas a maneira como ele se comportava financeiramente era de gastar, era vamos assim, desperdiçar o Sim. dinheiro. E o que aconteceu com ele acessando né, ele tendo acesso a esse nível e não se contentando com menos do que isso, o comportamento dele foi diferente, né? Então, eu acho que até sobre isso que o Mário tá falando, Uhum. no Tem tema a ver, nosso né? aqui, nesse segredo, tá bom, mas como chegar a esse ponto, que é o do caso que você contou, de, ok, eu tenho acessei o nível, mas não ter o comportamento errado, né? Tipo assim, que caminho é esse para conseguir esses resultados, né, que você citou? Estratégias de investimento, né? Quais são as estratégias hoje recomendadas? Eu acho que isso é legal, né? Porque a gente fica realmente sem uma referência. É o que vocês estão Prático dizendo. até, né? Né? Perfeito. Eu vou começar aqui repetindo uma frase que a gente falou no último episódio, nosso último encontro, né? Que a sua principal empresa é a sua mente. Legal. Boa. Muito bom. Essa marcou mesmo, né? É verdade. A sua principal empresa é a sua mente, é a sua mentalidade, ok? Sim. Não existe pessoas ricas ou pessoas pobres. Existem pessoas de mentalidade rica e pessoas de mentalidade pobre. Existem pessoas de mentalidade de classe média. Uhum. Então, ela não é assim, ela está assim, de acordo com a sua mentalidade. Interessante. Entendi. Perfeito? Então, Uhum. primeiro ponto, vamos pensar aqui o seguinte. Vamos pensar, o que é que levou ele a não viver o que o pai viveu? Primeiro, ele aprendeu com a dor. Ok. Uma experiência Boa. sobre forte impacto emocional, ele falou, eu não quero viver o que meu pai viveu. O que é que ele fez? Ele montou um time de gestão para poder gerenciar, administrar, e quando ele vai fazer qualquer investimento, ele consulta o time para saber se ele pode ou não tomar certas decisões para que ele Cometeu os possa naquele mesmos caminho. erros, né? Exatamente, para não Interessante, muito cometer bom. os mesmos erros. Ok? Então esse é um ponto que Show. ele não vai viver essa experiência. Agora, trazendo os princípios. Primeiro princípio, que a gente já falou, é a ambição, é o desejo ardente, profundo. Eu tenho que Desejo. querer. Eu tenho que ter É. querência, né? Eu tenho que ter... É, tenho que... Apetite. Muito. Eu tenho que ter ambição, eu quero chegar lá. Esse é meu objetivo. É para esse caminho que eu estou trilhando. É isso aqui que eu quero chegar. É nesse ponto. Por exemplo, pensando do ponto de vista financeiro, eu quero ter esse patrimônio. Por quê? Pessoas ricas falam de patrimônio, não falam de renda mensal. Classe média fala de renda Ok. mensal, Isso. mas pessoas ricas falam de patrimônio. Eu quero ter esse patrimônio. Eu quero ter essa renda passiva, ou seja, uma renda que eu não preciso trabalhar por ela, que ela me dá um dinheiro Uhum. todos os meses sem eu precisar trabalhar, porque eu já Sim. construí patrimônio e eu quero alcançar independência e liberdade financeira. Então, Muito bom. o primeiro passo é ter ambição. Uhum. Qual que é? Onde que eu quero morar? Uhum. Qual que é o carro que eu quero dirigir?
Quais são as viagens que eu quero fazer? E como que eu quero fazer? Primeira classe? Uhum. Executiva? Quais são os hotéis que eu quero me hospedar? Perfeito? Qual que é a Uhum. renda que eu quero ter? Renda ativa? Renda passiva? Qual que é o patrimônio que eu quero construir? Então, o Uhum. primeiro passo, eu preciso ter clareza de Show. onde eu quero chegar. Por quê? Muito bom. Quando muito você bom. não tem um objetivo, qualquer lugar serve. E aí você vai Uhum. ficar à deriva. Sim. Perfeito. Primeiro ponto, né? Deixa eu só reforçar esse ponto. Esse é um ponto que é uma base de muito do que nós ensinamos na Growth. Você Uhum. precisa ter clareza do que você realmente quer para você. Uhum. Porque você vai estar disposto a enfrentar todos os desafios e todos os problemas que Uhum. vão surgir ao longo da jornada se você não souber de verdade o que você realmente quer. Porque a desistência, a falta de resiliência, né, Kelly? Isso. Ela tá quando você não tem clareza, você não sabe o que você quer de verdade. É. Então, esse ponto é extraordinário. Muito bom, viu, Sérgio? Então, uma vez que eu já tenho ambição, que eu tenho ali, eu tenho o desejo daquilo, segundo ponto, eu tenho que estabelecer as metas, né? Quais são os números, as métricas que eu quero alcançar, Sim. para que eu possa chegar lá. Vou estabelecer, tenho ambição, está dentro de mim, está ardente, quero coisas grandes, agora eu defino exatamente o que eu quero. Defini todos os alvos que eu quero alcançar para eu poder chegar lá. Vamos lá. Terceiro ponto. Essa pessoa, ela tem que aprender uma coisa. Hoje, o que a gente vê no mundo dos investimentos? O cara fala o seguinte, olha, se você investir R$ 200 por mês, todos os meses, em 30 anos, você vai ter tantos mil reais. X. Uhum. Legal. 30 anos. Top. É melhor ela ter uma coisa do que não ter nada. Mas vamos pensar. Vamos pensar uma pessoa que já tem 35 anos. 30 anos. Sim. Mantendo o mesmo salário, com a disciplina de investimentos, ela vai construir alguma coisa. Vai ou não vai? Vai. Sim. Mas muito pequeno. Uhum. Perto do potencial que ela pode construir. Uhum. Uhum. Então, um princípio muito importante que quem quer realmente ter sucesso financeiro, essa pessoa precisa aprender a fazer dinheiro. Ok. Aprender a fazer dinheiro em volume, em grande quantidade. É claro que a disciplina do investimento, da poupança, da multiplicação tem que acontecer. Sim. Mas se você fizer dinheiro em pequena quantidade, vamos pegar um exemplo. Imagina uma pessoa que ela tem uma grande capacidade de fazer dinheiro. Ela faz 50 mil reais por mês. Ok. E ela não investe tanto, mas ela investe 10% que ela ganha 5 mil reais. Ok. Legal. E eu tenho uma pessoa assim que é hiper, mega, ultra disciplinada. Ela ganha 5 mil reais por mês e ela investe 50%. Perfeito? Uhum. Ela está investindo quanto? 2.500. E a outra que não é tão disciplinada investe quanto? 5 Sim. mil. É Uhum. cruel. O resultado é cruel, né? Lá na frente o resultado vai ser por quê? É mais do que o dobro. E quando eu coloco juros compostos vai ser muito mais forte. Então, quer ser rico de verdade? Você precisa hoje aprender a fazer dinheiro. Ou seja, não é só cuidar muito bem. Você precisa fazer dinheiro. Fazer dinheiro num volume maior. Senão, você vai ter que adiar muito teus planos, Uhum. desejos, Uhum. sonhos e realizações. Que dica, hein? Entendi. E Muito é bom. legal, isso é uma dica incrível. Agora, é bacana entender, dentro da meta SMART lá, né? Quais são, de fato, as metas atingíveis, o que de fato eu quero para minha vida. Sair Sim. da perspectiva do outro e ficar dentro de uma margem, né? Dentro de um contexto que é aquele que me deixa confortável. E Uhum. não aquele que o outro acredita que eu preciso estar para ser confortável, ter sucesso. Senão eu Isso. desequilibro a rota, né? Isso. Porque você imagina, eu compartilhando uma menina que trabalhava em uma empresa que eu prestei consultoria, isso já tem aí uns 7 anos talvez, um pouco mais. Ela era uma auxiliar administrativa. Cargo ótimo, faz parte, compõe, né, o escopo lá da empresa, enfim. Essa menina estava insatisfeita com o salário dela. Um salário mínimo na época. Mil Uhum. e poucos reais, 900 e poucos reais, não me lembro. E ela fiz uma palestra e ela me procurou depois para um atendimento, para um processo, um coaching, enfim. Essa menina saiu desta empresa, migrou para uma rede de desenvolvimento, enfim, de marketing aí, e ela multiplicou o salário dela mensal, se tornou uma diretora nacional dentro do programa onde ela estava. Quer dizer,
ela é uma em meio a milhares que desejam esse mesmo sucesso, né? Uhum. E aí vem a disciplina, vem a fome, né? O querer, o desejo. Sim. E é interessante isso. Então, quem assiste, às vezes, fala assim, ó, poxa, mas eu não tenho essa gana, eu não consigo, mas eu desejo. Então, como que é difícil isso, né? Sim. Desafio equilibrar isso emocionalmente, né? Isso. E é interessante você falar isso aqui, né? Pegar aí a questão do marketing multinível, marketing de rede, Sim, que possibilitam várias pessoas a realmente exponenciar, né? E eu vou pegar aqui o método também, o método Growth, que é voltado para isso, para que as pessoas possam ter um crescimento acelerado num curto espaço de sim, tempo. Então, sim. provavelmente, quem está vendo a gente aqui são pessoas que querem crescer, que Isso. não estão satisfeitas nem contentes com seus resultados. Elas estão questionando a Matrix, o sistema. Sim. Cara, eu fui colocar dentro de uma forma que eu tinha que ganhar X ali por tanto tempo, esperar 20, 30 anos, e a pessoa que está aqui nos vendo provavelmente está falando, não, eu não quero isso. Eu quero É. crescer, eu quero crescer. É claro que tem coisas que levam tempo, perfeito, Uhum, mas eu quero acelerar e exponenciar meu crescimento. O que uhum, eu preciso fazer? Uhum. Então, tem que ter essa ambição. Tem que ter, Sim. né? Tem que ter esse É. desejo ardente, não É. pode se contentar. Eu tenho que ser grato Uhum. pelo que eu tenho, Sim, tá? Ser sim. grato, ter uma satisfação pessoal com o que eu tenho, mas eu não posso me contentar. A minha pergunta sempre tem que ser: como que eu posso fazer para duplicar, triplicar, É. quadruplicar? Quando eu olho Uhum, para mim e vejo o resultado financeiro que eu tenho hoje, eu desejei isso lá atrás, por muito tempo. uhum, sim. Uhum. E o próximo resultado que eu vou alcançar, eu já estou desejando ele, eu estou todos os dias comunicando ele Uhum, para que eu possa chegar lá. Por quê? A partir do momento que eu me acomodar, né? Que eu me acomodar, eu não vou conseguir sair daquele lugar. E uma coisa importante é, quantas pessoas aqui estão buscando a estabilidade financeira? Quem busca estabilidade financeira? É importante ou não é? Sim. 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 Só que a estabilidade é totalmente diferente de crescimento. Então, quem busca estabilidade está falando para ela mesma que quer ficar no mesmo lugar. E eu sempre brinco com meus alunos: se você, há 1 ano, há 6 meses, há 2 anos, ganha a mesma coisa, parabéns. Você é estável financeiramente. Mas será que é isso que você quer? Será que você quer permanecer na estabilidade financeira? Ou você, na verdade, está buscando um crescimento financeiro que vai te permitir uma independência, onde eu não dependo do dinheiro para viver? Uhum, sim. Liberdade financeira Com Graças a mesmo. Deus. segurança, né? Exatamente. As Tinha pessoas- trocar a estabilidade por segurança. A estabilidade pela liberdade, porque geralmente quem busca segurança está buscando a segurança por medo. E o medo vai ser um Boa. péssimo conselheiro que vai fazer a pessoa tomar decisões erradas para que ela É. não sinta medo. As pessoas Muito precisam legal. aprender, né, para que elas possam realmente progredir, performar. E muitas vezes elas buscam o caminho inverso, querem performar, querem ter dinheiro para montar um negócio. Exatamente. Olha, que é. tenha um negócio que você terá o Pra fazer o resultado dinheiro que você dele, precisa, né? né? É. Isso. E aí você entrou justamente no ponto que eu ia falar. Que eu acho que é um princípio, a gente está repercutindo aqui sobre princípios. O primeiro princípio é clareza, né, Sérgio? Desejo do que realmente quer e questionar, né, o sistema aí, a Matrix. Agora, tem um princípio que eu acho que é fundamental, que é dentro do que o Kerley falou, que é aprender a ser fiel no pouco para que eu seja colocado sobre o muito. É mais ou menos o seguinte: o cara que não vive o processo de construir riqueza, construir patrimônio, e ele vai e ganha essa riqueza, esse patrimônio instantaneamente. Exemplo: joguei na loteria e ganhei na loteria. É comprovado estatisticamente que essas pessoas perdem, né, não sabem cuidar bem do recurso e tal. Então, o que Ó, tem um, prepara a pessoa para o sucesso é sair desse ponto A e viver o processo para chegar no ponto B, que é Mentalidade, é o que os você está resultados. colocando, Só né? pegar essa questão da loteria, um dado mostra o seguinte, que mais de 80% das pessoas que ganham loteria perdem tudo e ficam numa situação até pior em no máximo 5 anos. 50%? Não, 80%. Mais de 80% das pessoas que ganham na loteria geralmente perdem tudo e às vezes ficam até pior do que estavam em no máximo Cara, olha 5 isso. anos. Olha Incrível. isso. Outro exemplo que você trouxe. Vamos lá. Quem aqui conhece pessoas que ganharam, receberam uma herança e enquanto não gastou o último centavo, não sossegou? Poxa vida. Herança, eu não Incrível. esperava Eu receber um dinheiro conheço, lá. eu conheço. Enquanto não gastou o último centavo, essa pessoa não sossegou. Falou assim, olha, Assim, inconscientemente ela tinha que gastar todo o dinheiro. de uma forma bem direta, né? Ela não sabe o valor daquele dinheiro, né? Ela não pagou o preço para tê-lo
E aí ela administra mal. Exatamente, não tem a mentalidade de ter dinheiro. Eu brinco também que é o seguinte, olha só, eu falo que na minha vida acontecia uma mágica. Todos os meses eu gastava tudo que eu ganhava. Não importava se eu ganhava 3, 4, 5 vezes mais, naquele mês acontecia uma mágica, contas apareciam para que eu gastasse tudo que eu ganhava. Muito Eu sei legal. que essa mágica acontece comigo, você que está me vendo aqui, essa mágica não acontece com você, né? Mas comigo acontecia. E aí o que eu fui entender? Quando eu fui aprofundar, entender sobre a mentalidade, né? Porque eu sou um especialista em mentalidade, eu entendo a mentalidade, eu procuro os padrões e entender. O que eu entendi? Eu estava programado para viver no 0 a 0, para viver Uhum. empatando. Uhum. Se o dinheiro sobrasse na minha conta, eu tinha que dar um jeito de gastar o dinheiro, porque eu não podia ter posse de dinheiro. Uhum. Eu tinha Sabe, aprendido lá nas minhas crenças, nas minhas programações, que eu não podia ter dinheiro. Se tivesse, eu tinha que dar um jeito de gastar. E se eu não soubesse conscientemente como gastar, alguma coisa ia acontecer na minha vida. O carro ia quebrar. Um episódio aconteceu com um cliente de coaching. Ele chegou para mim um dia e falou assim, Sérgio, Deus é bom demais. Cara, mas Deus é muito bom. Você não sabe como é que ele é bom. Eu falei, é mesmo? O que aconteceu? Cara, ele tem um estacionamento, ele falou, meu negócio, e ele faz uma apuração semanal do resultado. Aham. E aí eu recebi o dinheiro, paguei todo mundo, eu paguei algumas contas que eu tinha também com aquele dinheiro que sobrou. Deu tudo certinho, sobrou R$400 ali. Botei na minha carteira. Você acredita que meu carro quebrou e a conta deu exatamente R$400? Que- Assim, Deus é muito bom. Eu falei, Deus Nossa. é muito bom. Olha isso. Maravilhoso, né? Ele é tão bom que será que esse Deus toda a vida faz com que você gaste tudo que você ganha? É. Sempre tem que acontecer um fato que Ele é você precisa disciplinado você para Cara, você precisa gastar soltou um todo o princípio dinheiro. legal aí, perder hein? todo o dinheiro. E aí olha o que aconteceu com ele. Ele conseguiu lá, começamos um processo de reprogramação, ele conseguiu juntar R$5.000. Aí se afastou do processo, foi viver as próprias crenças. O que aconteceu? O cachorro dele adoeceu. Quanto que deu o tratamento do cachorro? R$5.000. R$5.000, no final teve que sacrificar o cachorro. Nossa. Ou seja, você vive hoje a tua programação financeira, né? Se você está programado para ganhar R$2.000, você vai dar um jeito, de maneira consciente ou inconsciente, de viver com esses R$2.000. O que acontece muito em empresas, tá? É um comportamento muito comum. A pessoa ela é promovida para um cargo melhor, começa a ganhar mais e ela não se sente merecedora. E ela fala assim, opa, é demais para mim, de maneira inconsciente. Sim. Ela começa a sentir que aquilo é muito, que não é para ela, começa a se sentir Aham. incomodada com aquilo. Ela começa a se sabotar de maneira consciente e inconsciente, piora o comportamento, até que ela seja demitida, porque ela não se sente merecedora daquilo e ela se rebaixa financeiramente para que ela volte àquele cargo. E às vezes ela fala para o dono da empresa, olha, me volta para aquele cargo anterior, porque isso aqui não é para mim não. Eu tenho que estar naquele lugar lá. Suas crenças. Está naquele padrão, está no teto financeiro e não consegue ir além. O exemplo que você deu de herança, né, e até de quando a pessoa tem ganha na loteria, alguma coisa do tipo assim, é como se a pessoa não soubesse o que fazer com aquele dinheiro e ela arruma um jeito de se livrar dele, né? O que acontece? Geralmente uma pessoa... Vamos lá, vamos falar sobre programação. Nós somos programados. Programados, seja na vida financeira, pessoal, emocional, enfim. Mas falando de programação financeira, nós vamos ter vários tipos de programações, tá? Aham. Quando eu falo a respeito do ter dinheiro, eu tenho programação de ter dinheiro, ou de não ter dinheiro, ou programação de usufruir desse dinheiro, ou de não usufruir desse dinheiro, tá? Essa pessoa que recebe uma herança e ela não sabe usar esse dinheiro, ela nunca foi ensinada de maneira cognitiva e emocional a gerenciar esse dinheiro. Quando entra, de maneira inconsciente, ela vai dar um jeito de se livrar desse dinheiro. Às vezes, por quê? Na vida dela, o dinheiro estava relacionado à dor. Dentro de casa havia briga dos pais por causa de dinheiro, Uhum. sempre faltou dinheiro. Ela nunca teve uma referência de pais que tivessem dinheiro. E acontecia a mesma coisa na casa dela. Os pais ganhavam dinheiro e gastavam dinheiro. Ganhavam dinheiro e gastavam dinheiro. É a programação que ela tem. Quando ela Sim. recebe dinheiro na sua conta, o que ela faz? Vai dar um jeito de gastar, porque foi assim que ela aprendeu. Pode ser 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Ela vai dar um jeito de gastar. Por quê? Não é o que eu tenho no meu bolso, é o que está aqui dentro. E as pessoas não entendem, né? Uhum. Em um treinamento, uma aluna que eu estava dando sobre mentalidade financeira, ela estava participando do treinamento, e aí a gente perguntando o porquê dos alunos estarem lá, ela falou assim, olha, eu vim para eu poder curar a relação que eu tenho com o dinheiro. É mesmo? Fala mais. E aí ela falou o seguinte, olha, meu pai tirou a vida por causa do dinheiro. Putz. E ela começou a contar a história.
meu pai, quando a gente era criança, o pessoal sempre falava que meu pai tinha dinheiro, mas lá em casa era assim, meu pai era muito, muito controlado financeiramente. Pra gente, podia comprar uma coisa boa uma vez na vida e era tudo com muita dificuldade. Uhum. E aí veio ali a crise 2015, 2016, né, no Brasil, e meu pai começou a falar, não tem dinheiro, a gente vai quebrar, a gente vai quebrar, a gente vai quebrar, é a crise, a gente não vai suportar, não vai ter como, e o Brasil vai acabar, vai afundar, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, até que ele vai lá e tira a própria vida. E quando foram fazer, né, o espólio ali do pai dela, foram fazer o inventário e o advogado levou para ela, o pai tinha deixado um patrimônio de aproximadamente 30 milhões de reais. Nossa. Que isso? Inclusive tinha dinheiro, tinha caixa, não era só patrimônio, tinha dinheiro também em contas, dinheiro em espécie, enfim. E por que que ele tinha tirado a própria vida? Porque dentro da cabeça dele, tá? Dentro da mente dele, ele estava ficando o quê? Pobre. E eu perguntei, né? Quando a gente vai entender que isso é passar de geração para geração. E eu perguntei como é que é o comportamento do teu avô? Do mesmo jeito. Sempre reclamando que não tem dinheiro, que está tudo difícil, que é dificuldade. Não importa o cenário externo. Ou seja, não importa o que acontece fora. Não importa Sim. cognitivamente. Importa o quê? Como a minha mentalidade está programada Sim. e como as minhas emoções foram programadas para poder sentir aquilo. É. Isso tem muito a ver com a resiliência, né? Para se passar durante esse processo financeiro que naturalmente ocorre na vida das pessoas. Né? Os altos e baixos, eu tenho um grande negócio, de repente eu quebro. Natural, acontece, isso pode vir a acontecer Comum, por né? inúmeros fatores, né? Mas eu tenho novamente uma possibilidade de retomar a rota, né? E aí a resiliência ela vem muito forte nisso. Isso. É interessante o que você está falando, porque eu já lidei com clientes que foram programados para viver o quê? Ciclos. Ciclos de alto e ciclos de baixo. Nós temos uma Uhum. tendência muito comum de repetir padrões. É a nossa maior tendência. Eu vejo, eu ouço e eu sinto e eu procuro repetir da mesma forma. Então, Uhum. quando a gente fala para empresários e empreendedores, eu tenho na minha vida história de um pai que viveu esses altos e baixos. Sim. O pai vivia, eu tive um cliente assim, na área de indústria. O pai crescia financeiramente. Quando começava a ficar bom financeiramente, o que ele fazia? Começava a comprar coisas, começava a gastar mais do que ele devia, começava a usar o dinheiro da empresa na vida pessoal, ia desfalcando a empresa ia caindo, ia caindo, ia caindo. E aí ele tinha que se endividar, vender coisas que ele tinha, e aí remar ali para poder tapar os buracos do barco, né? É. Colocar Uhum. dinheiro na empresa, endividado, sem dinheiro para comprar, pagar fornecedor, para comprar material, e vivia aquele vale. Depois de um tempo, o que ele fazia? A mesma coisa, ia viver um novo crescimento. E a vida dele era de altos e baixos. O que é que o filho fazia? A mesma coisa. Uma vida de picos e vales financeiros. Ou Uhum. seja, ele foi programado. Então você que está nos vendo aqui, eu quero te perguntar, qual que é a programação financeira que você recebeu? Quais são as frases que você ouviu? O que é que você viu na tua casa? O dinheiro era abundante? Sobrava dinheiro na tua vida? Você podia fazer o que você queria? Ou era escasso? Faltava? E quais eram as frases que você ouvia em casa? Olha, Uhum. dinheiro não dá em árvore. Você acha que eu sou feito de dinheiro, é? Para ganhar dinheiro tem que ser difícil, lutado, batalhado. É. Então, Uhum. geralmente, essas frases vão entranhando na sua cabeça e elas vão formando o quê? Programas. Armadilhas mentais, né? Isso. Imagina um computador. Se eu quero escrever um programa, eu vou fazer um algoritmo, né? Então eu abro um É. código ali, eu abro um código e eu vou escrever comandos. Faça isso, execute Sim, aquilo. sim, Os programas mentais são da mesma forma. sim. Vão estar instalados ali, inseridos, como se fosse uma linha de programação. E as pessoas vão obedecer aquele comando de maneira geralmente inconsciente. Sim. Perfeito. É porque Ok. são dois polos, né? E teve um momento aí que vocês estavam falando que eu lembrei. Sou cristão, tenho uma experiência aí com Deus há muitos anos e muitas vezes eu percebi nas pessoas elas mistificarem a forma que lidam com o dinheiro. Então, elas pensam mais ou menos assim, muitas pessoas pensam assim, olha, para eu crescer financeiramente, Deus tem que me abençoar, mas ele não pensa assim, cara, eu preciso desenhar uma meta, um processo, um método para que eu possa então viver esse processo aqui e alcançar esses resultados. Ou seja, mistificar
os resultados financeiros. Ele E tira a autorresponsabilidade, não depende dele. Ele não é rico porque Deus não escolheu quer. exatamente o princípio de Oz, ou seja, ele começa a terceirizar a responsabilidade pelo resultado financeiro que ele tem, não é verdade? E isso é muito comum, mistificar o resultado. E tem pessoas que elas vão mistificar não no sentido espiritual, que foi Deus que fez acontecer, ou deixou de acontecer, né? Ou não fez. Mas elas vão mistificar, aí no caso, em questões naturais. Não, sabe o que que é? Foi o governo, foi, né, alguma coisa. E aí, o Sérgio pode falar melhor sobre isso, Kerley também tem muita autoridade para falar sobre esse assunto, né? Princípio de Oz, autorresponsabilidade. Ela começa então a mudar, o seu comportamento fica travado, porque quanto mais eu entendo que não está no meu controle os resultados, mais travado eu fico nas minhas ações. Eu não tenho as ações certas. Se eu quero ter resultado, eu preciso ter as ações certas que vão me levar ao resultado. E aí mistificar a coisa, fantasiar, né? É uma fuga para a pessoa não viver o processo de aprender a ter o resultado. O resultado, ele é algo que nós aprendemos a ter o resultado. É algo aprendível, aprendável. Existe essa palavra? Mas deu para entender. Isso é o importante, é entender, né? As pessoas elas se vitimizam muito e se tornam especialistas em justificativas. E isso é um problema, porque a vitimização não necessariamente é um processo consciente. Ele pode ser, ou melhor, na grande maioria das vezes é um processo inconsciente, é um jogo psicológico. Sempre haverá um responsável, Sim. né? Para justificar o porquê que a pessoa está ali sem os resultados que ela tanto deseja. E ela sempre buscará alguém para ela dizer sobre o que ela deseja, mas o que ela quer ouvir dessa pessoa é que, poxa, mas com você não pode, você é tão bacana, né? Eu não acredito que isso aconteceu. Quer dizer, alguém que vai confirmar, né? massagear o ego. Exatamente. É uma pessoa, se massageia o meu ego, me sustenta. Se eu não tenho uma ação protagonista, me sustenta naturalmente na condição de vítima da situação. Então eu fico num ciclo vicioso. Eu não saio disso. Mas é o que nós estamos falando. Eu não tenho consciência disso também. Então é mentalidade de fato. É mentalidade, com certeza, Isso. né? E aí é o seguinte, quando eu me vitimizo, o que é que eu faço? Eu tiro o poder de mim e coloco em outra situação. Se eu tiro o poder de mim, a partir do momento eu sou refém de qualquer processo. Por que eu não enriqueço? É porque Deus não quer. Deus não dá asa à cobra, porque se Deus desse... É ou não é? Exatamente. É ou não é? Aí fala assim, Deus certeza. não dá asa à cobra. Ela tira a responsabilidade dela e coloca em alguém, em alguma situação. Gente, que é muito fácil, é muito cômodo eu olhar para alguém e falar, olha, não, eu não tenho esse resultado porque eu não tive oportunidade. Eu não tenho esse resultado porque meu pai não me ajudou, minha mãe não me ajudou, porque no meu trabalho o meu chefe não olha para mim. É muito fácil, é muito sedutor. Mas enquanto você for vítima, você não terá poder. Porque a vítima, ela fala assim, olha, eu não tenho poder. Meu poder está no outro, na situação, no governo, em qualquer situação. E não está naquela pessoa. Ou existe uma pessoa rica, ou existe uma pessoa vítima. A pergunta é, quem que você quer ser? Uma pessoa próspera, de riqueza, abundante, ou uma vítima? É uma escolha. A vítima não é protagonista da própria vida, né? Não vai ser. Nunca vai ser. A vítima vai ser sempre o quê? Vai ser sempre um coadjuvante da vida. Vai ser sempre alguém viciado emocionalmente, carente emocionalmente, que precisa de atenção o tempo inteiro, e geralmente pelas suas debilidades, tá? Pelas suas debilidades, para que ela receba um afago, uma atenção, uma migalha, e ela tem que se colocar naquela posição. A pergunta é que você tem que escolher. Você tem que escolher para você. Você quer ser uma vítima, sofredora, infeliz, ou uma pessoa próspera, autorresponsável, uma pessoa que bate no peito e assume os desafios? Porque desafios todos nós vamos ter. Sim. Todos nós vamos ter, faz parte do processo da vida. Muito legal. E é importante, né, nessa linha que nós estamos falando, tem um dilema, que ao mesmo tempo que eu tenho que trabalhar com método e meta para ter resultado, eu quero ter resultado financeiro. Tenho que trabalhar com metas, método, para poder ter esses resultados. Ao mesmo tempo que isso é uma verdade, é um fato, nós também, aí
esse tipo de conceito parece ser místico, mas não é, que é o exemplo que você deu da pessoa que sobrava o dinheiro para ela e brotava from the blue, do nada, uma conta para ela pagar, um problema para ela resolver financeiramente, exatamente o valor que Atrai ela isso, tinha. né? Atrai a... Então, não sei se a gente consegue discorrer um pouco sobre física quântica, mas são dois mundos e a pessoa precisa entender que, ao mesmo tempo que ela precisa trabalhar com meta e método, porque o resultado não é algo místico, ok? Ela também precisa entender que ela está atraindo resultados, atraindo pessoas, atraindo circunstâncias o tempo todo, conforme a sua mentalidade. Perfeito. E isso não é místico. Perfeito. Isso também é ciência, né, Eu Sérgio? vou pegar um gancho aqui no que você falou. A gente falou sobre a Matrix, né? Que a gente está colocado no dia a dia do sistema, né? E também o nosso sistema educacional. O nosso sistema educacional nos ensinou o quê? Que o mundo ele é um mundo cartesiano. Sim. Como se fosse uma máquina, as pessoas reagem e elas vivem aquilo ali. Sim. Mas se for olhar pela física quântica, e se eu pegar um microscópio de varredura, colocar aqui na minha mão e for aprofundando, eu vou ver que no fundo só tem elétrons. E se eu fosse pegar toda a massa que existe no meu corpo e condensar, ficaria menor do que uma cabeça de alfinete. Ok? Aí eu pergunto, será que nós estamos vivendo uma realidade realmente física? Tá? E aqui eu não estou trazendo resposta. E nem ok? mistificando. Nem estou mistificando. Quando eu olho para a física quântica, eu vou pegar lá o experimento da dupla fenda. Eu vou entender que os cientistas, aquelas pessoas que estavam fazendo experimento, elas tinham capacidade de escolher, né? Na verdade, a crença daquela pessoa alterava o comportamento do elétron. Se o elétron se comportava como uma partícula, ou seja, era matéria, ou se ele comportava como uma onda, ou seja, era energia. Sim. Pronto, tá lá. Pesquisa. Antes de você falar qualquer coisa, vai lá, pesquisa, experimenta a dupla fenda, vai entender emaranhamento quântico, enfim, outras coisas dentro da física quântica. Quando eu começo a entender isso, eu também vou entender que existe um campo eletromagnético à minha volta. Sim ou não? Sim. Senão não faria eletroencefalograma, né? Eletrocardiograma. Não faria, porque não existiria. Sim. Então existe um campo eletromagnético à minha volta também. Perfeito? Perfeito. Então, no meu dia a dia, e eu estou falando de experiência própria, mais de 5 anos treinando pessoas, capacitando pessoas, eu te afirmo, tá? E a própria ciência fala isso, tá? Toda crença é autorrealizável. Dentro da psicologia você vai ver isso. Sim. Toda crença é autorrealizável. Aquilo que você crê se manifesta e acontece na sua vida. Uhum. Tudo aquilo que você crê acontece, manifesta na sua vida. Ponto. Então, se você crê que a tua vida financeira, a tua crença, é o programa que está instalado. E, novamente, vamos fazer uma programação? Pega um software, dá só comando negativo. Pega um software, pega uma inteligência artificial, fala assim, ó, quero fazer um programa negativo financeiramente e eu quero que esse programa, eu vou colocar situações financeiras e ele vai tomar o quê? Decisões ruins. É claro, ele foi programado para tomar decisões ruins. Da mesma forma é você. Cognitivamente, nossa, eu sei que dinheiro é bom, que eu posso ter resultados, mas eu fui programado para tomar decisões ruins. Perfeito? Vou fazer a seguinte analogia. Quando seu computador pega um cavalo de Troia, quando seu computador pega um vírus, ele vai conseguir rodar perfeitamente? Não. Vai ficar lento, letárgico, vai tomar decisões ruins, vai demorar a abrir, fazer funções básicas. A mesma forma são as suas crenças limitantes, os programas mentais limitantes, os bloqueios que você tem financeiros na sua vida. Ô Sérgio, é interessante, né, se a gente olhar por esse prisma que você está trazendo, a gente vê muitos casos até de um pouco mudando um pouco de área, mas a pessoa que é hipocondríaca, né? É aquela pessoa que tem, né, aquela questão de doença. Parece que ela está sempre doente. E pela crença, pelo pensamento, é como se ela trouxesse a existência, né? Trouxesse para ela mesmo essa situação. Sim, porque é assim que ela se imagina, assim que ela enxerga. Perfeito. Tem um livro chamado Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza. O Dr. Joe Dispenza, um livro, Você é o Placebo, ele fala lá, primeiramente ele traz todos os princípios da física quântica, ele fala da parte da neurociência, comprovando tudo que ele fala lá. E ele mostra o seguinte, N experimentos, casos do efeito placebo, pessoas que acreditavam que estavam com cânceres do tamanho de uma laranja, Sim. e ela acreditava que aquele medicamento ia trazer o resultado da cura dela. Em uma semana estava curada.
o câncer desaparecia. Da mesma forma, quando saiu na TV falando que o experimento foi um fracasso, o câncer voltava de maneira muito rápida. Ou seja, a mente daquela pessoa estava condicionando o seu corpo. No livro, ele também relata experimentos de pessoas que tinham doenças consideradas pela ciência até então incuráveis. Não tinha cura, não tinha tratamento. Não é? Uma doença que nós devemos conhecer aqui comumente como ossos de vidro. Pessoas que conseguem ter pequenas fraturas, porque ela tem microfissuras nos ossos com pequenas coisas. E lá no livro ele discorre sobre um caso que ele acompanhou, que a pessoa foi curada depois de mais de 40 anos. Já estava em cadeira de roda, já não estava conseguindo andar bem. Nossa, E incrível. no processo de mentalização, no processo de visualização, na meditação, usando o método lá do Dr. Joe Dispenza, a pessoa conseguiu a cura do seu corpo. Aí a pergunta é, qual que é o poder que a sua mente tem? Poxa Qual que é o vida, poder hein? que as suas emoções têm? Ah, Sérgio, isso é místico. Cara, de verdade, vai estudar. Vai estudar. Pega referência bibliográfica e vai estudar, porque Sim. são N casos. E eu falo por experiência, porque eu lido com isso todos os dias. Todos os dias. Você vive 100% dos programas que foram instalados na sua mente. A mesma pessoa, no mesmo local, com crenças diferentes, vão ter resultados completamente diferentes. E se não fosse assim, os irmãos gêmeos, criados na mesma casa, da mesma forma, teriam o mesmo resultado, o mesmo sucesso, a mesma vida. E são Boa, reações químicas, né, no é, cérebro, as emoções e crenças, elas comprovadamente, elas têm reações químicas no cérebro que vão desencadear uma série de outras situações, então... Isso. Sérgio, e um antivírus, cara? Antivírus, algo simples, acessível, porque, né? Antivírus, o que que eu busco então? Aí o pessoal tá nos ouvindo, né? Poxa, peraí, eu tô realmente com uma série de coisas que tá travando, tá me deixando lento. Que antivírus que eu posso trazer? Excelente analogia aqui, né? Ah, O que acontece? Como é que as nossas crenças são formadas? Através de repetição ou sob o que? Forte impacto emocional. sim. Perfeito? Perfeito. Então, se a pessoa que está ouvindo agora, que está nos vendo agora, você que fala assim, olha, a partir de hoje eu quero viver uma nova vida financeira, eu quero ter sucesso financeiro. Então, entendi isso, ok. O que eu tenho que fazer para me blindar a partir de agora? Nós somos muito movidos a estímulos, tá? Uhum. Nós mudamos através da repetição de algo ou o impacto emocional que eu tenho a respeito daquilo que eu vivi. Então, a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a me blindar de maneira visual, auditiva e sinestésica a respeito disso. Então, eu quero mudar minha vida financeira. Eu vou começar a todos os dias ouvir áudio que fala sobre dinheiro, investimento, mentalidade financeira. Tudo tem sobre dinheiro. Eu vou começar a ler livros que falam sobre dinheiro, mentalidade, Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, Pense em Riqueza, Criação de Riqueza, O Homem Mais Rico da Babilônia. E eu vou começar livros que falam sobre essa mentalidade financeira de sucesso. Todos os dias eu tô lendo um livro, tô mudando minha mentalidade. A partir de agora também eu vou começar a fazer imersões, eu vou começar a fazer cursos relacionados ao quê? A dinheiro. Sim. Não só investimento, muito mais sobre mentalidade financeira e comportamento. Perfeito? Bacana. De maneira recorrente eu vou fazer esses cursos para que eu possa estar me blindando de maneira visual, auditiva e sinestésica. E um próximo passo que eu vou fazer também é o quê? Viver experiências de riqueza. Quer ir para o próximo nível? Você precisa experimentar o próximo nível. Boa. Porque você vai desejar, como aquilo que o Mário falou, aquilo que você conhece. Ah, Sérgio, mas eu desejo sem conhecer. Mas você vai começar a acreditar a partir do momento que você usufruir. E quando eu falo isso, gente, não é para você fazer uma loucura financeira, pegar teu cartão de crédito e sair gastando. O Sérgio falou que é para eu gastar. Não, se programa. Uma vez no mês, vai naquele restaurante que você nunca se permitiu ir. Sim. Que no início você vai sentir desconfortável. No último episódio a gente falou da zona de conforto, não é isso? Sim. Tem a zona de conforto também, financeira. Eu vou dar um próximo passo, falo assim, cara, fiz um investimento aqui. E de início vou me sentir desconfortável. Mas quando eu começo a viver aquilo 1, 2, 3 vezes, eu começo a trazer para minha identidade, para minha capacidade, para o meu merecimento. Eu começo a me perguntar, o que eu tenho que fazer para viver essa vida? Ok? Então as experiências de riqueza vão me ajudar a ir para esse próximo nível também. Sim. Um outro passo é começar a conviver com pessoas que ganham mais do que você, que têm mais resultado financeiro que você, Sim. para que você possa aprender como é que elas pensam. Faz o seguinte, você que está vendo esse vídeo aqui, ó, para agora o que você está fazendo, pausa o vídeo, pega um papel, uma caneta, escreve o nome das 5 pessoas que você mais convive, que você tem convívio social,
que você se relaciona, que você vai na casa da pessoa, que você sai para algum lugar, tá? Não vale marido, nem filho, nem pessoas que você tem convívio social. Coloca agora o salário do lado de quanto que você acha que cada uma ganha. Aham. Pega esse salário agora, soma, tá? E divide. Você pegou 5 pessoas, 5 salários, soma os 5 e divide por 5. Você vai achar uma média. Qual que é a sua tendência? É ficar próximo, muito próximo do salário dessas pessoas. Verdade. Por quê? Nossa tendência é nos aproximar, Sincronizar. sincronizar com quem parece com a gente. Nós buscamos amizades por aqueles que nós vivemos como iguais e não Sim, diferentes. sim. Então, se eu começo a partir de agora, ó, viver uma imersão, ou seja, eu estou o tempo inteiro vendo vídeos, ouvindo áudios que falam sobre dinheiro, reprogramação financeira. Eu estou agora lendo livros, ou seja, estou me blindando de maneira cognitiva, tá? Cognitiva. Eu estou assistindo programas também que falam sobre dinheiro, mentalidade. Estou aqui no Growthcast, estou ouvindo sobre mentalidade, estou aprendendo Sucesso. isso. Sim. Não Poxa é isso? vida. O tempo inteiro, reprogramação, insight, mudança. Nossa, estou fazendo isso, estou vendo isso. Começa a fazer imersões, treinamentos presenciais, onde eu estou ali imerso o tempo inteiro, 1, 2, 3, 5 dias, o tempo inteiro, vivendo aquela reprogramação intensa. Sim. E eu me permito viver agora experiências de riqueza. Eu me permito conviver com pessoas, me relacionar com pessoas que eu sinta, que eu veja que tem um resultado maior que o meu. Eu começo agora. É natural o teu crescimento financeiro. Sim. Não tem como você não crescer financeiramente. Não tem como você mudar a mentalidade, você viver aquelas experiências e começar a replicar aquilo na tua vida. Tá? Uhum. Só para a gente finalizar aqui, no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza, ele traz uma coisa muito interessante, trazendo um princípio da neurociência, que ele fala o seguinte: para a gente mudar a nossa identidade, eu tenho que mudar tudo que está também à minha volta. Por quê? Né? Tudo que existia à minha volta até então reforçava a pessoa que eu era. Interessante. A Muito pessoa legal. que eu era. Então ele fala que até o ambiente que eu vivo, a minha casa, Sim. ela reforça. Se eu não mudo nada ali, reforça quem eu era antes. E a partir do momento que eu começo o Muito processo de legal. mudança, eu começo a construir uma nova mentalidade, tá? Perfeito. E eu vou trazer algo aqui que pode ser até polêmico, mas eu falei isso hoje de manhã e eu vejo também todos os dias, tá? Quantos adultos vocês conhecem que moram com os pais, ou moram ali perto, em cima, embaixo, no terreno dos pais? Vocês conhecem alguém assim? Conheço várias pessoas. Essas pessoas conseguem prosperar financeiramente? Não. Predominantemente, Não. E tem não, potencial. com o potencial que tem, né? Né? Perfeito. Dada uma certa análise, não é Perfeito. um fato, mas é algo que sim, é uma sim. tendência. Isso. E por que elas não prosperam? Eu vou te falar por quê. Quando você está perto ali dos seus pais, você fica numa zona de conforto. Sim. É cômodo estar ali, tá? E outra coisa, quando você está perto dos seus pais, você é o quê? Filho, não é isso? Aham. Filho. E você vai receber os mesmos comandos que você recebia lá atrás, reforçando comandos que já foram instalados. Deixa eu falar algo para você que quer prosperar. A vida adulta exige responsabilidade. Você que está aqui com a gente agora tem que ver a tua própria vida. Show. Tem que tomar as suas próprias decisões para que você possa amadurecer e prosperar financeiramente. Quando você tomar essa decisão de fazer esse movimento, eu não estou falando para você não ver seus pais, não é isso, tá, gente? Mas ó, aquela pessoa que mora dentro da casa dos pais, que mora em cima e embaixo, é muito cômodo. E ali tuas crenças vão ser afirmadas. Você precisa viver a tua própria vida, tomar suas próprias decisões, e essa maturidade emocional vai fazer com que você comece a buscar. Por quê? Eu te falo, toda pessoa, tá? Toda pessoa que não consegue, que mora perto, de alguma forma é dependente financeiramente, nunca vai prosperar. Se você hoje depende financeiramente de alguém, você nunca vai prosperar. Porque a qualquer nível de problema, você volta para aquele lugar seguro, porque ali você sabe que você está blindado. Seja um pai, a mãe, seja um tio, seja o avô, seja a avó, quer prosperar? Vai viver a tua vida. Vai tomar as tuas decisões, vai viver as tuas experiências, vai aprender. Às vezes vai cair, vai quebrar. Sim. E tem pais que querem proteger os filhos, que os filhos tomam decisões financeiras erradas e vão lá e dão dinheiro para ajudar. Deixa eu te falar, você está atrapalhando, você não está ajudando. Porque ele vai continuar repetindo o mesmo comportamento, porque ele sabe que sempre que ele fizer, ele vai ter alguém para poder socorrer ele. Muito interessante. Sim, muito bom. Muito mesmo. E é um vício, pode ser um vício emocional, um vício comportamental.
Então, o que vai ajudar aquela pessoa a quebrar essa dependência de ajuda é exatamente a abstinência. Ela precisa não ser mais ajudada. Muito legal, viu, Sérgio? E você falando aí no final me lembrou aquela frase, né? Se cerque daquilo que você deseja se tornar, né? Se cerque daquilo que você deseja se tornar. Então, isso é fundamental, porque a nossa tendência é sincronizar a mentalidade, o comportamento. Eu vou usar um exemplo bem distante de dinheiro, o tema do nosso programa é finanças, sucesso financeiro, né? Mas vou usar um exemplo diferente aqui só para trazer um pouco mais, a gente já está caminhando para o final, um pouco mais de contexto. A pessoa que tem um problema de vícios, que ela passa por um tratamento, se ela, depois desse tratamento, ela voltar para os mesmos lugares que ela convivia, ela tem uma tendência gigante a cair ali naqueles mesmos problemas que tinha antes. Vícios comuns aí que a gente tem problemas na sociedade. Então, isso é por A mais B um fato, né? É uma verdade. E dentro da linha que a gente estava falando um pouquinho antes, sobre o misticismo, muitas pessoas que estão nos ouvindo, nossa audiência, podem ter, pelo seu sistema de crenças, dificuldade em entender que, ao mesmo tempo que ela precisa estabelecer metas e ter método para alcançar essas metas, ela precisa entender que a mentalidade, os programas que estão nessa pessoa, estão fazendo com que ela atraia diversos resultados por através aí, você deu vários exemplos, contexto da física quântica. Mas o que eu queria trazer aqui, que eu acho bem legal, é que isso tem respaldo espiritual, bíblico, né? Está na Bíblia. Acho que foi o Rondinelli que citou a questão de doenças, né? Que a pessoa, por Sim. acreditar em enfermidade, ela pode atrair esse tipo de problema. Tem um versículo na Bíblia que fala que aquela mulher do fluxo de sangue, ela pensava consigo mesmo, se eu tocar na veste de Jesus, eu serei curada. Ou seja, é exatamente o que nós estamos falando. Então, a dificuldade das pessoas, por suas crenças, é de entender que esse entendimento que nós estamos falando aqui no programa, eles se somam com todos os outros entendimentos, espirituais inclusive. Quando a gente vê lá o versículo de Jó, que fala assim, o mal que eu temia me sobreveio. É a mesma coisa da pessoa que ela tem um dinheiro ali, ela cria o problema para gastar o dinheiro. O mal que eu temia me sobreveio. Então, isso é um fato, desde que a gente olhe pela ótica analítica, científica, né? E também espiritual. Ou seja, não há como a gente negar esses princípios que nós estamos falando. E muitas vezes as pessoas, quando vão pensar em dinheiro e em sucesso financeiro, elas pensam nas empresas, nos produtos, nas estratégias somente, e abre o aplicativo do banco, e a verdade é que até os centavos que estão na nossa conta não são uma coincidência. Não é verdade? Até os centavos que estão na nossa conta bancária não são uma coincidência. E é importante aqui, pegando um gancho que você está falando, as pessoas entenderem que prosperidade, riqueza é diferente de ter dinheiro, tá? Porque existem pessoas que têm dinheiro e não são prósperas. Têm dinheiro e não se veem como ricas, na verdade se comportam como pobre. Têm dinheiro e não conseguem usufruir do próprio dinheiro, sentem culpadas em usar do próprio dinheiro, tá? Então a coisa que tem que fazer, uma coisa que é importante fazer é a distinção: riqueza, prosperidade e dinheiro. Dinheiro faz parte da riqueza e faz parte da prosperidade, né? Mas não é o único quesito, porque tem muita gente que tem dinheiro, né? Tem até uma frase que fala que uma pessoa era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Muito legal. Verdade. Então, nós estamos
já encerrando o nosso programa, que fazer uma pena. última, vamos fazer uma Com última. gostinho de quero mais, né? Isso, nós teremos com certeza outras oportunidades, mas eu queria ouvir a consideração final de vocês para a nossa audiência que aprendeu demais hoje como ter a mentalidade certa para ter sucesso financeiro. Muito bom. Então, gente, diante de tudo que a gente falou aqui, uma coisa que acho que só para a gente poder fechar é muito importante falar da consciência da abundância e a consciência de escassez. Pessoas que são escassas, não importa se você tem muito dinheiro, se você tem consciência de escassez, você se comporta de maneira escassa, você acha que você não pode, que você não deve, que você não merece, a escassez vai assombrar a tua vida e você vai viver como um escasso. Nunca vai se permitir, nunca vai usufruir, nunca vai presentear, nunca vai honrar os outros com o teu dinheiro, porque você sempre acha que aquele dinheiro vai acabar de alguma forma. Pessoas que são abundantes, não importa quanto elas tenham, sempre vão se comportar com comportamento de abundância. Ela tem um pouquinho, ela presenteia, ela usufrui na medida que ela pode, ela vive bem com aquele dinheiro, porque ela tem uma mentalidade de abundância. Então, para a gente poder fechar aqui o nosso encontro de hoje, né, esse nosso episódio de hoje, eu quero falar, tenha uma mentalidade de abundância. Não importa o quanto você tenha. Paul McKenna, que é um escritor inglês, ele fala o seguinte, que ser rico é viver nos seus próprios termos, segundo suas possibilidades e não segundo as suas limitações. E o que isso quer dizer? Que dentro daquilo que eu ganho, eu vou preparar o meu dinheiro, vou separar o meu dinheiro para que eu possa viver tudo, para que eu possa investir, para que eu possa usufruir, para que eu possa me pagar e para que eu possa pagar minhas contas. Seja abundante com aquilo que você tem. Seja abundante e viva como tal. Se você viver de maneira abundante com aquilo que você tem, eu tenho certeza que você já está no caminho da prosperidade e da riqueza. Muito bom. E aí, olha só, fica até uma deixa aí para uma próxima oportunidade a gente falar sobre gratidão e repercutir melhor sobre esse conceito de riqueza que você falou agora no final. Muito legal. Gente, eu queria agradecer. Muito obrigado, Rondinelli, Kerley. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado. Foi incrível. E o pessoal tem que curtir e compartilhar nas redes sociais, né? Com certeza, pessoal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, né? Presentear aquela pessoa, né, que você ama, que você gosta, aquele empreendedor, aquela pessoa que você vê que precisa, né, desses conselhos. Foi tão rico aqui o nosso episódio. Então compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhe com seus contatos, né, curta esse vídeo, deixa aqui na descrição os comentários falando um pouco mais sobre algo que você queira saber, né, algo que porventura a gente pode não ter passado, mas você deixa aqui os seus comentários, né, qual diferença fez essa live, né, esse vídeo aqui de hoje para você no seu dia a dia, tá bom? E a gente se vê num próximo episódio. Eu agradeço mais uma vez a todos pela presença. Muito obrigado, pessoal. Você ia falar, Sérgio? Eu só quero agradecer mais uma vez, vocês estão aqui com a gente, pela oportunidade de poder trazer esse conteúdo. E assim como o Rondinelli falou, se fez diferença na sua vida, compartilha. Compartilha porque tem alguém que precisa ouvir essa mensagem. Tem alguém que precisa da sua ajuda. E com o simples fato de você compartilhar esse vídeo, esse áudio, você pode mudar a vida de várias pessoas, tá? Então utiliza o princípio da generosidade, da abundância, para que você possa multiplicar na vida das pessoas. E também curta o vídeo, compartilhe, né? Se inscreva no canal para que você possa receber mais conteúdos como esse. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado, pessoal. E até o próximo programa. Tchau, tchau.